Hoje eu vou mostrar os principais parâmetros que você tem que saber para conseguir imprimir miniaturas na sua impressora 3D. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu recebo muitas perguntas relacionadas com impressão 3D de miniaturas. Muita gente tem dificuldade de entender o que precisa ser configurado para conseguir imprimir coisas pequenas e que tenham bastante detalhes. Você também tem essa dúvida? Deixa um comentário aí me dizendo quais são as suas dúvidas sobre isso, beleza? Por isso eu resolvi trazer esse vídeo até você hoje para te mostrar tudo o que eu costumo fazer para conseguir imprimir as miniaturas da minha impressora 3D. E se você já gostou desse assunto, mete o dedo no like aí, porque assim você avisa para o YouTube que está gostando do conteúdo e de quebra ainda me ajuda a sempre trazer mais vídeo até você. Combinado? A primeira coisa que você precisa entender sobre esse assunto é a diferença entre a altura da camada e a largura da extrusão da camada. Ah, Murilo, mas largura é largura e altura é altura. Calma, eu sei que parece óbvio, mas vamos entender melhor o que cada um desses parâmetros influencia na sua impressão 3D? Tá bom. A altura da camada é algo que a gente consegue modificar facilmente. Ela nada mais é do que a altura do fio do filamento que o bico está soltando na mesa da sua impressora 3D. Ela interfere diretamente na resolução dos objetos. Isso porque, se a gente usar uma altura de camada maior, mais perceptível vão ser as linhas de impressão nos nossos objetos. E o contrário também é verdade. Quanto menor a altura da camada, menos perceptível vão ser as linhas de impressão. E aqui tem um detalhe bem importante. Se você usar uma altura de camada muito alta em objetos muito pequenos, você provavelmente vai perder bastante os detalhes desse objeto. E novamente, o contrário também é verdade. Se a gente usar uma altura de camada mais baixa, mais detalhes vão aparecer, principalmente nos objetos pequenos. Esse parâmetro da altura da camada é facilmente ajustado no nosso fatiador e eu vou te mostrar onde daqui a pouco. É só ficar ligado no vídeo até o final. Porém, o que muita gente não sabe é que o parâmetro da altura da camada influencia as nossas impressões mais na vertical do que na horizontal. Então, se você tiver algo com muitos detalhes pequenos na horizontal, por exemplo, você pode reduzir a altura da camada o quanto for, que mesmo assim você não vai conseguir imprimir com uma qualidade legal os objetos pequenos. E é aí que entra a largura da extrusão da camada. A largura de extrusão da camada está diretamente ligada ao tamanho do furo do bico da sua impressora 3D. O tamanho padrão no mercado é 0,4 milímetros. Isso significa que ao soltar o fio do filamento pelo bico, a largura desse fio vai ser de 0,4 milímetros. Claro que a gente pode variar um pouco esse tamanho, mas mesmo assim isso já é algo um pouco mais difícil de se alterar. Justamente porque está relacionado diretamente com o tamanho do bico da sua impressora 3D. E como você deve estar imaginando, para a gente conseguir grandes variações no tamanho da largura da extrusão da camada, a gente precisa então trocar o bico da nossa impressora 3D para um tamanho maior ou menor, dependendo do resultado que a gente quer. A largura de extrusão da camada segue o mesmo princípio da altura, ou seja, quanto menor a largura, mais detalhes você vai conseguir imprimir nos objetos pequenos. E quanto maior a largura, menos detalhes. Isso é bem simples de se perceber, na verdade. Vamos pegar esse exemplo onde eu tenho um detalhe no meu modelo 3D onde a largura da linha mede 0,3 milímetros. E eu configurei a largura de extrusão da minha camada em 0,4 milímetros. Dá para perceber bem fácil qual é o problema, né? O fatiador não vai conseguir desenhar essa linha. Isso porque a largura dela está menor do que o que a impressora consegue imprimir. Simples assim. Aliás, esse é um problema muito comum na impressão 3D. O modelo está perfeito, mas depois que a gente manda fatiar, ele fica assim, todo bugado e os detalhes somem. Isso aí já aconteceu com você? Comenta aí para eu saber. E agora que você já entendeu a diferença entre a altura da camada e a largura de extrusão, vamos lá para o fatiador que eu quero te mostrar isso aí na prática. E olha só, eu já estou aqui no Cura
e eu importei esse modelinho aqui, que é um modelinho daquela moeda do Piratas do Caribe, né? E por que ele é interessante para a gente ver essas questões das paredes fininhas? Porque ele tem um monte de detalhes aqui, muito pequenininhos e que são extremamente difíceis de imprimir. E aí eu quero começar a te mostrar aqui na prática a questão da como que a largura da extrusão da camada, como que ela influencia na sua impressão. E aí eu vou te mostrar também que você pode alterar a altura da camada, nesse caso aqui, e ela não vai fazer a menor diferença. Você pode alterar quanto você quiser aqui a altura da camada e ela não vai fazer diferença. Então, vamos lá, eu estou usando uma altura de camada aqui de 0,28, certo? Eu vou mandar aqui uma pré-visualização para a gente ver como que ele está saindo e já dá para notar que ele perdeu bastante aí os detalhes da minha impressão. Aí você pode pensar, ah, beleza, eu vou então diminuir a resolução aqui, né, que é a altura da camada, vou colocar aqui, por exemplo, em 0,12 e vou mandar o Cura fatiar novamente. E pronto, olha só, não mudou nada. Então, perceba que quando os detalhes estão na horizontal, você alterar a altura da camada não muda nada na sua impressão, certo? Porém, aqui então, como que a gente vai fazer para corrigir essa questão aqui desses detalhes? A primeira coisa, tem uma propriedadezinha escondida aqui dentro do Cura, ela fica dentro da aba Perímetro. Então você vai vir aqui na aba Perímetro e vai achar essa propriedade aqui, ó, Imprimir paredes finas, e vai marcar ela. Então esse é o primeiro passo. Perceba você que eu não mexi na minha largura de extrusão. Olha só, ela ainda está 0,4, que é o tamanho do meu bico. Só o fato de eu habilitar essa propriedade aqui, olha como já faz uma melhora enorme aqui no resultado da minha impressão. Olha aí, ó, ele já conseguiu imprimir aí os detalhes um pouquinho melhor, certo? Mas dá para melhorar. Lembra que eu falei que quanto menor a largura da extrusão, mais detalhes você consegue reproduzir nos objetos pequenos? Então é exatamente isso que a gente vai ver agora. Olha só, eu vou diminuir aqui a largura da minha extrusão pela metade, vou colocar em 0,2. Não, vamos colocar em 0,1, vai, vamos ser extremista aqui, 0,1, para que você veja bem o resultado. Vou mandar ele fatiar novamente e vamos ver se vai modificar alguma coisa aí no resultado dessa impressão. E olha só, dá muita diferença, né? A impressão fica bem melhor com essa largura aqui de extrusão. Então, ou seja, quanto maior a largura de extrusão, mais difícil de imprimir as paredes fininhas no seu objeto, na sua impressão. E quanto menor a largura de extrusão, melhor vai ser para imprimir esses objetos aqui pequenininhos. Lembrando você que você pode, lógico, você pode mudar por aqui, mas é muito importante, né, você vir aqui na aba Preparar do Cura, e quando você estiver escolhendo aqui o seu tipo de material, ele tem aqui o tamanho do bico, que é o Nozzle Size. E aqui ele está marcado, olha só, 0,4. Você pode escolher então aqui, ó, o tamanho do bico. Então vamos supor, se eu for usar um bico de 0,2 milímetros, eu tenho que marcar aqui. Ele vai me perguntar se eu quero manter ou descartar as alterações que eu já tinha feito no meu perfil anterior. Eu posso manter, não tem problema. E aí, na pré-visualização aqui, então, eu vou então colocar 0,2 aqui e vou mandar ele fatiar novamente. Aí você vai perceber então que o resultado das suas impressões em objetos pequenos vai sair bem melhor. Isso, claro, se você modificar o bico da sua impressora 3D. Não adianta nada você imprimir com essa largura de extrusão aqui de 0,2 e utilizar um bico de 0,4. Você vai ver que a impressão não vai ficar tão boa. E agora a gente vai ver então como que a altura da camada influencia também nessa questão aí dos objetos pequenos e alguns outros parâmetrozinhos aí que eu vou te mostrar para que você altere e as suas impressões saiam muito bacanas. E agora eu tô com esses dois modelinhos aqui de miniaturas. Um tá com 80 milímetros, tá um pouquinho maior, e o outro tá bem pequenininho aí com 20 milímetros. Então assim, o nosso alvo, né, nosso target é conseguir imprimir esse objeto bem pequenininho mesmo aí com cerca de 20 milímetros para ver se realmente é possível ou não, fazendo algumas alterações aqui que eu já vou te falar quais são. Bom, eu trouxe esses dois aqui para a gente poder visualizar aonde que estão essas diferenças, né, quando o modelo ele vai ficando pequenininho, quando a gente vai diminuindo a escala do nosso objeto.
Eu estou utilizando aqui uma altura de camada de 0,28 milímetros e um bico de 0,4 milímetros aí de largura. Então, eu vou mandar o Cura fatiar aqui para a gente entender aonde que estão essas pequenas diferenças aí nesses dois modelos. Pronto, terminou de fatiar aqui, vou na aba pré-visualização e aí, olha só que interessante, né? No modelo que está maiorzinho, se a gente olhar, aparentemente está tudo ok, os detalhezinhos estão todos ali, olha só, orelha, nariz, né? Aqui na parte do cajado aqui, ó, o dragãozinho está tudo certinho, tudo ok, certo? Só que quando eu começo a diminuir a escala do meu objeto, eu começo a perder esses detalhes. E o Cura mostra isso pra gente. Olha só que interessante. Aqui você consegue ver uma espécie de um contorno onde seriam as orelhas aqui, né, da minha feiticeira aqui. E aqui também, olha só, aqui no cajado, ó, você consegue ver aonde seriam aqui as cristas do dragão, ou não sei, esses pequenos detalhezinhos aqui do cajado que acabaram sumindo quando a gente usa, então, uma resolução muito alta e um bico muito largo, conforme a gente vai diminuindo o tamanho do nosso objeto. Eu vou voltar aqui, então, já que a gente já entendeu como é que funciona essa diferença dos objetos, eu vou excluir esse objeto aqui grandão, para o processamento ficar um pouquinho mais rápido. Vou voltar aqui para a minha pré-visualização. E aí, agora sim, né, quando a gente quer, então, mostrar um pouco mais dos detalhes, e a gente agora está falando de um objeto que está na vertical, né, e não tanto na horizontal, ele é mais alto do que plano, então, agora sim faz sentido a gente alterar a altura da camada. Então, nesse caso, eu vou diminuir, ó, vou colocar uma altura de camada de 0,12 milímetros, diminuiu bastante, hein? Vou mandar ele fatiar novamente, de novo, sem modificar aqui a largura de extrusão, que está em 0,4. Vamos ver qual a diferença que vai dar aqui no meu modelo. Pronto. Então, olha só, visualmente falando, o modelo ele ficou um pouco mais bonito do que ele estava. Antes ele estava muito grosseiro, né? As linhas aqui de impressão, elas estavam muito grosseiras. Porém, note que eu ainda estou perdendo os detalhes. Olha só, a orelha dele eu ainda não consigo reproduzir, né? Estou perdendo. Aqui os detalhes do cajado eu ainda estou perdendo. Isso porque ele não consegue reproduzir por conta da largura do fio do filamento que está sendo depositado ali no seu modelo 3D, que é uma largura de 0,4 milímetros. E aí, para a gente poder, então, minimizar isso, o que eu vou fazer agora, eu vou trocar o bico da minha impressora 3D Ender 3, que tem um padrão de 0,4 milímetros, eu vou colocar um bico de 0,2 milímetros. Então, como eu já falei para você, eu vou vir aqui na aba Preparar e vou selecionar aqui, ó, 0,2. Vou falar para ele manter as minhas configurações aqui, que eu não quero descartar nenhuma. E vou voltar aqui na pré-visualização. Repara você, então, que ele automaticamente já colocou, então, a largura de extrusão aqui em 0,2 milímetros, que é a largura padrão do meu bico. A altura da primeira camada, ele não consegue mais chegar nessa altura, porque está passando além do bico, por isso que ele está pintando de laranja aqui. Então eu vou deixar aqui 0,12, que é igual à altura de camada que eu estou utilizando. Vamos ver se mudou alguma coisa então? Vou mandar ele fatiar novamente aí e vamos ver se deu alguma alteração nesse fatiamento. E pronto, olha só, igual mágica. A orelha dele quase que voltou inteira aqui, olha só, preencheu. E os detalhes do cajado também. Olha aí que bacana. Então perceba você que não basta só alterar a altura de camada. Você tem que prestar atenção também na largura de extrusão. Principalmente quando você estiver imprimindo miniaturas. Isso faz toda a diferença. Para você que imprime muitas miniaturas, já pense em pegar um bico padrão de mercado. Padrão de mercado não. Já pense em pegar um bico aí de 0,2 milímetros. Porque isso vai fazer muita diferença aí para você. Tá? Eu estou deixando um link aqui embaixo onde você encontra vários bicos muito baratos. É só você clicar, navegar por lá. Já compra e já deixa de reserva na sua casa para quando você precisar utilizar. Bom, eu já te falei então da altura da camada e da largura de extrusão. Porém, quando você está imprimindo miniaturas, você não tem que se preocupar só com esses dois parâmetros, tá? Lembrando que aqui na aba perímetro eu estou colocando então o imprimir paredes finas, né? Ele está marcado. E outra coisa, quando você está imprimindo uma pecinha tão pequenininha quanto essa, eu estou imprimindo a 20 milímetros, é uma peça muito pequena, você não vai então querer colocar um preenchimento
baixinho. Por quê? A peça vai ficar frágil, não faz sentido, é uma peça muito pequenininha, não vai querer economizar, então, gastando pouco preenchimento. Taca-lhe pau, Marcos, coloca o preenchimento lá em 100% nesse caso, que é o que eu estou fazendo aqui, porque além de você deixar a sua peça um pouco mais resistente, né, se caso você precisar mover ela, ou mesmo na hora de tirar ela da mesa da sua impressora, então o preenchimento de 100% vai deixar ela mais resistente nesse sentido. Então procure deixar ela com 100% de preenchimento. Claro que a hora que você começa a aumentar a escala da sua miniatura, né, que aí não é mais uma miniatura, então aí você tem que considerar reduzir um pouco a densidade do preenchimento também, né, mais ou menos equivalente ao tanto que você está aumentando a escala. Outra coisa muitíssimo importante quando você está imprimindo miniaturas é a temperatura do seu hot end. Isso porque, imagina o seguinte, quando você está fazendo uma coisa tão pequenininha, o bico da sua impressora ele passa muito tempo ali em cima da mesma região. E o filamento não dá tempo de esfriar. Isso começa a meio que derreter todas as camadas. Aí ao invés de ficar um negócio bonitinho, certinho, vai ficando meio que parecendo um sanduíche assim bagunçadão. Então aqui na questão da temperatura você tem que trabalhar no limiar que o seu filamento permite, né? E quando eu digo limiar, você tem que entender que é quase uma subextrusão, né? Porque se você dá pouca temperatura para o filamento, pode ser que comece a dar subextrusão. E aí você começa a ver falhas nos seus modelos, o modelo começa a ficar muito frágil, ele quebra muito frágil. Então você vai ter que achar a temperatura ideal que fique ali perto do limiar, que fique ainda uma impressão boa, mas que não cause os problemas de subextrusão ou outros problemas assim. No caso do filamento da 3Lab, do PLA da 3Lab, eu normalmente costumo imprimir a 210 graus. Então você pode ver que aqui eu reduzi 10 graus, olha só. Estou imprimindo a 200 graus para que eu evite esse problema aí de superaquecimento do meu material. A ventilação eu não preciso nem dizer, né? Põe a refrigeração do fã lá no máximo e deixa setado. Se você estiver imprimindo, por exemplo, com ar-condicionado, aqui eu estou imprimindo com ar-condicionado, então melhor ainda, porque o que a gente quer nesse caso é que o plástico esfrie muito rapidamente, tá? Nesse caso aqui. Outra coisa muitíssimo importante aqui é a questão da velocidade. Isso porque se você está imprimindo uma coisa muito pequenininha, a chance dela quebrar é muito alta, mas muito alta. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a minha camada. E aí eu vou pegar e vou colocar o meu bico, né, o meu hot end aqui para você ver, ó. Então, imagine o seguinte. Quando o meu bico está fazendo esse preenchimento aqui, ok, é uma área relativamente grande e tal. Só que... Opa! Deixa eu fatiar aqui novamente que eu fiz besteira. Pronto. Só que olha só, quando ele está fatiando aqui, beleza. Só que a hora que ele vai para a parte do cajado, ele está colocando o filamento, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ele está colocando o filamento ali, e aí se ele fizer um movimento muito brusco saindo do cajado, como aquela parte é uma região fininha e delicada, pode ser que ele leve junto ela. Então você não quer que ele tenha um movimento de deslocamento muito alto quando você está imprimindo miniaturas. E nem que ele tenha uma velocidade de impressão muito alta. Por quê? Cai no problema da temperatura. Se você está fazendo uma impressão aqui, por exemplo, imagina que ele está fazendo essa impressão e você faz ela muito rápida. Ele faz uma camada, faz outra, faz uma camada, faz outra. Não dá tempo da camada anterior esfriar. Então, por isso, você quer reduzir bastante, drasticamente o tempo, a velocidade da sua impressão. No meu caso aqui, só para você ter uma ideia, olha só, eu chutei o balde mesmo. Ó. A velocidade de impressão está em 20, preenchimento 20, parede 10, e a velocidade de percurso, que é o que eu citei quando o hot end passa daqui para cá, em 10 também, para que ele faça isso bem lentamente, bem delicado, para que não cause nenhum dano na sua peça. Então, presta muito atenção nisso, porque é super importante, tá? Outra coisa muito importante que você habilita aqui na aba Recurso é a parte de retração. E ela é fundamental. Você calibrar a sua retração, ela é fundamental para que você
não tenha aqueles fiapinhos. Só que, já vou te dizer, é extremamente difícil você achar ali um valor legalzinho para miniaturas. Quanto menor for o seu objeto, mais difícil vai ficando, porque o filamento ele fica derretidinho ali e aí a hora que ele puxa, faz aquele fiapinho. Então, tem que regular também aí a parte da retração. E a refrigeração, como eu já falei também, põe o ventiladorzinho lá no 100% para que ele refrigere rapidamente, então, o seu filamento. Esses são os grandes segredos que eu utilizo aqui no canal para imprimir miniaturas. E agora, para te provar, para te mostrar que tudo isso aqui em prática dá certo, então a gente vai ver a impressão dessa miniatura aqui acontecendo e ver se realmente tudo isso que eu falei aqui funciona na prática. E claro que não adianta nada você configurar todos esses parâmetros que eu mostrei se você não usar um filamento de qualidade. É por isso que eu estou sempre usando aqui no canal os filamentos para impressão 3D da empresa 3D Lab. São filamentos realmente muito bons e é por isso que eu recomendo muito. Para quem quiser conhecer e comprovar o que eu estou dizendo, eu estou deixando o link deles aí. E olha só que legal que ficou essa miniatura. Eu fiz ela com 20 milímetros de altura apenas. Dá pra ver que fica incrível, né? E eu também fiz essa outra um pouquinho maior com 40 milímetros de altura, apenas pra gente poder comparar e comprovar que é possível sim imprimir miniaturas na Ender 3. E claro, eu não falei isso no começo do vídeo, mas é muito importante que se você trocar o bico da sua impressora 3D, obrigatoriamente você tem que refazer todos os ajustes dos parâmetros de novo. Por exemplo, calibrar o fluxo de filamento, que inclusive eu já mostrei como faz aqui no canal e tá aparecendo aí em cima no card. Calibrar a temperatura, que eu também já mostrei como faz aqui no canal. E por último, mas não menos importante, é preciso calibrar muito bem a retração do filamento. Isso porque você vai perceber que o aparecimento daquelas teias fica bem pior quando você imprime objetos pequenos. Outra coisa, eu não falei sobre suportes nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Então, se você quiser uma continuação desse vídeo, onde eu falo sobre os suportes para miniaturas, então já deixa o seu like e também comenta aí embaixo. Se tiver bastante gente querendo, eu faço um vídeo assim, beleza? E ó, quero ver todo mundo imprimindo miniaturas e marcando o 3D Geek Show, hein? E se você ainda não faz parte da família 3D Geek Show, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal. Aqui tem vídeos novos todos os sábados sobre impressão 3D e eu tenho certeza que assistindo eles você vai aprender bastante coisa. Então já clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever, beleza? E eu também tô deixando aqui do lado alguns outros vídeos que vão te ajudar a entender melhor como funcionam as coisas na impressão 3D. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. Me segue lá também porque tem muita coisa bacana que eu não posto aqui, ok? Até o próximo episódio. Tchau!